Ó Senhor Jesus, graças a Deus, aleluia, Jesus é o Senhor. Nós estamos vendo as experiências do profeta Abraão e nessa noite iremos ver mais um pouco com respeito a Ló, o seu sobrinho, e fazermos aquela oração da noite. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Nós vimos no capítulo 12 de Gênesis que Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus. E Abraão saiu daquela terra com a sua esposa e levou consigo a Ló. No versículo 4 do capítulo 12 diz assim: Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Versículo 5: Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. E partiu e foi para Canaã. Então nós vimos que onde Abraão chegava, Ló estava sempre com ele. Abraão amava muito a Ló. Talvez Abraão tomou Ló como seu filho, porque o pai dele tinha morrido, o pai de Ló. E Abraão tomou Ló como filho. No capítulo 13, depois que ele entrou ali na terra do Egito e saiu da terra do Egito, aqui no versículo 10 do capítulo 12, nós vimos que Abraão entrou ali no Egito. E não tem revelação, aqui não fala que Ló entrou com ele. Mas no capítulo 13, versículo 1 diz assim: Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Aí o versículo mais embaixo, versículo 5 diz assim: Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos e gados e tendas. Abraão enriqueceu muito ali na terra do Egito, mas Ló também enriqueceu bastante. Versículo 7 diz assim: Houve contendas entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Então Abraão fez uma sugestão: se Ló fosse para a esquerda, Abraão iria para a direita, e se Ló fosse para a esquerda, Abraão iria para a direita. Levantou Ló os olhos, versículo 10, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, e separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas campinas das cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Senhor Jesus. No versículo 14 diz assim: Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: Ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, e para o oriente, e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Aleluia! Vemos que onde Abraão ia, Abraão levantava um altar ao Senhor, e também ele vivia em tendas. Mas o Ló, que é o seu sobrinho, depois que se apartou de Abraão, ele foi morar lá em Sodoma, foi armando as suas tendas até chegar a Sodoma. Mas interessante aqui que Abraão procurou a terra de Canaã, que era uma terra montanhosa, terra cheia de obstáculos. Mas Ló viu as campinas, lugar plano, lugar fácil, uma vida fácil, e foi para ali, aquele lugar. Ele escolheu o melhor, mas esse melhor foi o pior.
E Abraão escolheu o pior, na verdade ficou pior para Abraão, mas foi o lugar que Deus escolheu para ele. E ali Abraão foi muito abençoado. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então nós vemos aqui, por causa da contenda dos pastores de Abraão com os pastores de Ló, houve a separação entre os dois. Enquanto a Ló estava com seu tio, a bênção chegava à sua vida. Ele era abençoado porque estava ligado ao tio, ligado a Abraão, que era o pai da fé, o homem chamado, o homem da raça chamada. Mas quando Ló se apartou do seu tio, ele se apartou da bênção e logo foi cair em pecados. O versículo 13 diz assim: ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Essa separação de Ló, ele caiu numa cidade pecaminosa, uma cidade que estava cheia de pecados, eram grandes pecadores contra o Senhor. Deus estava a ponto de destruir aquela cidade de Sodoma e também de Gomorra, porque eram pecadores diante do Senhor, grandes pecadores diante do Senhor. Então, meu amigo, minha amiga, vamos nos apegar a Deus, a Cristo Jesus. O Senhor é aquele que tem a bênção, é aquele que nos abençoa. Não vamos nos apartar do Senhor Jesus. Abraão representa a Deus, o Todo-Poderoso. Quando nós chegamos a Deus, estamos juntinho dele, não nos apartamos dele, nós somos abençoados. Mas infelizmente Ló se apartou de Abraão e caiu em grandes pecados. Mais tarde, no capítulo 19 de Gênesis, Deus destrói aquelas duas cidades e tudo que Ló adquiriu foram destruídos. Só saiu dali ele e a mulher e as suas duas filhas. E no caminho a mulher olha para trás e se torna uma estátua de sal. Então só ficou Ló e as suas duas filhas, que mais tarde nós veremos no futuro que causaram problemas. Senhor Deus amado, Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Não deixe, Senhor, nos apartar, Senhor, da bênção. Não deixe nos apartar do Senhor, porque o Senhor é aquele que tem bênção. Assim como Ló se apartou de Abraão e ele caiu em grandes pecados. Deus, quando nós nos apartamos de Ti, nós caímos em pecados. Nós caímos na cidade de Sodoma e Gomorra. Nós nos tornamos pecadores. Nós nos tornamos terríveis. Senhor Deus, tenha misericórdia de cada um de nós. Nos guarda em Ti, Senhor. Nos leva-nos a chegarmos ao Senhor. Está pertinho de Ti, aquele que tem a bênção, Senhor, aquele abençoador e aquele que nos dá o galardão. Senhor, usa de misericórdia para cada um de nós, essa pessoa que está ouvindo essa palavra nesta noite, que está ouvindo essa oração. Senhor, ajude ela, Senhor, nos apartar de Ti, para se achegar ao Senhor, se achegar àquele que tem bênção. Abençoa, meu Deus, em todos os aspectos, a vida dessa pessoa, a vida de cada um de nós. Nós precisamos de Ti, nós precisamos do Senhor. Oh, Senhor, obrigado pela luz da Sua palavra. Senhor, cada dia Senhor tem nos iluminado com a Tua riquíssima palavra. Senhor, enquanto Ló estava apegado a Abraão, Ló era abençoado, mas no dia que Ló se apartou de Abraão, se apartou do tio, se apartou da bênção, ele foi caindo na cidade de Sodoma, onde há grandes pecadores diante de Ti. Senhor, esse mundo está terrível, muitos pecados, muitas desobediências, muitas coisas malignas, muitas coisas terríveis, cheio de morte, cheio de concupiscência. Mas leva-nos, Senhor, a nos apegar a Ti, Senhor, estarmos ligados ao Senhor, estarmos conectados com o Senhor, para que nós possamos ser abençoados. Senhor, em nome de Jesus, nós rogamos a Ti, Senhor, pelas Tuas bênçãos, as bênçãos dos céus, as bênçãos espirituais, as bênçãos físicas, as bênçãos financeiras. Senhor, abençoa, meu Pai, cada um de nós, pessoa que está nesse momento com problema de saúde, com problema financeiro. Senhor, vem abençoar, Senhor, vem abençoar com o Teu Espírito, vem abençoar com a Tua vida, a vida dessas pessoas, para a glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus, nós rogamos a Ti, Senhor, não nos apartar do Senhor, mas estarmos ligados a Ti, para a glória do Teu santo nome, porque Tu és maravilhoso, Senhor Jesus.